Sejam bem-vindos a mais uma edição de Médio Tejo em revista, novamente na sua companhia, novamente com as presenças de Eduardo Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, respectivamente pelo Partido Social Democrata, pelo Partido Socialista. Estamos então de volta à sua companhia e novamente para analisar alguns dos temas que têm sido notícia durante os últimos dias, durante as últimas semanas. E um desses temas, precisamente até à boleia da entrevista que a ERTE fez a João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico que, a par também de outra estrutura do distrito de Santarém, neste caso o Instituto Politécnico de Santarém, tem sido notícia, não pelas melhores razões, tem associadas dificuldades nas questões de financiamento e nunca é demais recordar, João Croado garantiu aos nossos microfones que essas dificuldades não têm sido e não foram impeditivas, nomeadamente na liquidação dos salários de docentes e do pessoal, e do conhecido como pessoal não docente. Ainda assim, traçou expectativas que obrigam a reestruturação, caso contrário, o futuro poderá ser mesmo complicado, ainda mais complicado. Hoje começo por Duarte Marques. Saúdo, obrigado novamente pela presença, Duarte. Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Santarém, duas instituições de referência, dois motores do nosso distrito. Houve aqui esta garantia do presidente do IPT que estas questões financeiras para já não estão a servir de obstáculo para a liquidação de salários, mas deixou uma porta aberta para dificuldades que possam ainda tornar o futuro mais difícil. Como é que se resolve esta situação? Eu, em primeiro lugar, queria dizer que já o disse várias vezes, eu penso que o Politécnico de Tomar e o de Santarém são diferentes. O Feliciano dizia que eram duas referências, eu diria que são duas referências no distrito. O Politécnico de Tomar tem cursos que são referências nacionais, tem outros que não são. O Politécnico de Santarém, pela mesma ordem de ideias, também é referência no distrito, não é uma referência nacional. E, na minha opinião, comunica um pouco. O distrito tem dois politécnicos e tiramos pouco proveito disso. E essa crítica eu quero deixá-la implícita a todos os que por lá passaram e governaram. Mas porque concorrem entre si? Não, nem sequer concorrem, não têm relação. Ou não tinham relação. Não falam uns com os outros. Não conheço nenhum projeto ainda entre os dois politécnicos. Não faz muito sentido. Por outro lado, também devo dizer que dois motores do distrito deviam ser mais. No caso de Tomar, é verdade. O Politécnico de Tomar é um motor importante da cidade, indiscutivelmente. Tenho dúvidas que os dois politécnicos sejam o suficiente que se espera deles em relação ao distrito. E acho que podem ser muito mais. Eu devo dizer que o caso de Santarém é muito mais grave que o caso de Tomar. O caso de Tomar, quer em termos financeiros, é uma situação muito mais pequena, também o Politécnico é bem mais pequeno, e tem cursos que de facto orgulham Tomar no país todo e na Europa e no mundo. Há aqui várias experiências que são arqueologias e até a parte informática, fotografia, conseguiu-se especializar em nichos importantes. Devo dizer, em primeiro lugar, esta é uma das áreas que eu acompanho mais de perto na Assembleia da República e tive a infelicidade de calhar dos três politécnicos que estão em pior situação, são três que eu conheço bem, um porque estudei em Castelo Branco, fiz o liceu em Castelo Branco, e os outros por ser do distrito pelo qual eu sou eleito. O caso de Tomar dos três é o menos grave, devo dizer. O próprio Estado de Estado me disse isso, acho menos preocupante, resolve-se rapidamente. Mas há aqui uma coisa que parece importante explicar às pessoas. O orçamento das instituições de ensino superior, politécnicos e universidades, não é calculado com base em nenhuma fórmula, não é em função do número de alunos, não é em função do número de funcionários, é uma situação muito opaca, que é calculada com base no histórico de financiamento, que não é transparente, não é de agora, não é assim é assim há muitos anos. Curiosamente, após a Troika, o governo que saiu, o governo de Passos Coelho, deixou negociado com os politécnicos e universidades uma nova lei de financiamento, que este governo não chegou a implementar, e que no fundo iria repor alguma justiça e teria um mecanismo de compensação. Qual é o problema? Hoje em dia o financiamento do ensino superior é feito com base em valores históricos, não tem em conta o número de alunos, ou seja, o Politécnico de Tomar, por ter mais ou menos alunos, não tem mais dinheiro. Repare-se, há universidades como a de Évora que recebem acima, se calhar, do que deviam pelo número de alunos, e há politécnicos como o do Porto, que já têm quase o dobro dos alunos que tinham quando o cálculo foi feito. Isto quer dizer que não há uma fórmula séria nem transparente de financiar. Na altura, quando isso foi acordado, criou-se, que era para ser criado um mecanismo
para durante alguns anos haver aqui um ajustamento para que as universidades e politécnicos com mais dificuldades se pudessem habituar à falta de financiamento que iam perder por causa do número de alunos que já tinha reduzido. Isto para dizer o quê? Os presidentes dos politécnicos e os reitores assinaram um contrato de confiança com o governo há 4 anos atrás e agora novamente, em que se dizem que não vão reclamar mais financiamento desde que o governo mantenha uma perspectiva de financiamento durante 4 anos e que pague às instituições aquilo que for acrescentado de responsabilidades, como progressões de carreiras, por decisões do governo. Ora, nos 4 anos passados isso não aconteceu. Aquilo que foi acrescentado de responsabilidades não foi correspondido no financiamento. Além de já haver um subfinanciamento crónico das instituições. Quando o governo, por exemplo, a Assembleia da República, baixou o valor das propinas, teve que compensar as instituições por essa perda de receitas. Mas repare, nós estamos a falar de uma receita que, por lei, e todos nós sabemos isso, não é para pagar salários. Mas hoje em dia já nem se discute isto, porque normalmente as propinas era para acrescentar qualidade ao ensino superior. E neste caso já serve para pagar salários. O presidente do Politécnico de Tomar disse aqui na ERTS que da verba recebida do Orçamento de Estado, uma instituição pública como o Politécnico de Tomar dá para 80% dos salários, da massa salarial. Tem o resto. No caso do de Santarém dá para 70%. Só para salários. Ou seja, fora tudo o resto. O que é que está a acontecer? Mário Centeno tem uma forma de gerir o Orçamento de Estado muito peculiar, que é dar uma dotação inicial, depois guarda o resto e no final, se for preciso, dá o que falta. Ninguém consegue sobreviver assim. Ou seja, isto leva, já no tempo de Mariano Gago, ele às vezes fazia isso. E agora Manuel Leitor, que é um discípulo de Mariano Gago, faz o mesmo. Os reitores e os presidentes politécnicos andam de joelhos atrás do ministro para lhes pagar. E assim não protestam. Não protestam, não reclamam, têm que fazer o que o ministro manda. Não há independência, não há autonomia no ensino superior. E isso é uma verdade que toda a gente reconhece, mas ninguém diz em público. Dou-lhe um exemplo. E não vou dizer qual é. Quando foi assinado o contrato de confiança, esse grupo de trabalho de avaliação das necessidades das instituições dava, por exemplo, para um dos politécnicos que eu conheço, uma compensação no final do ano de 1 milhão de euros. E depois receberam 200 mil. Ou seja, no dia antes da assinatura do contrato de confiança, o que o grupo de trabalho dizia era 800 mil ou 1 milhão. Quando assinaram, passados uns dias, recebem só 100 mil ou 200 mil. Porquê? Porque esse contrato de confiança não tem lá os valores dos montantes, tem só conversa fiada e não tem valor jurídico. Eu diria, até retirou armas ao PSD e à oposição, o facto dos presidentes de Politécnico e reitores terem assinado o contrato de confiança. Mas foram coagidos, não vale a pena inventar. Eu, se calhar, se estivesse no lugar do presidente do Politécnico de Tomar ou de Santarém, tinha feito o mesmo. Foram coagidos e, para defender a instituição, assinaram na mesma. Foram enganados. Nenhum deles disse que foi coagido. Desculpa lá. O quê? Nenhum deles disse que foi coagido. Não dizem em público. Eu já falei com metade deles. São claramente coagidos quando é o governo que estimula, que insiste, que pressiona para assinarem. Depois vai saber, nenhum deles está contente. Porquê? O governo disse assim, só para explicar isto às pessoas. O orçamento do ensino superior vai aumentar 5%. É verdade, não há dúvida nenhuma. Só que temos que nos lembrar que estes 5% vão ser já cobertos por a redução do valor das propinas. Em mais 2%. E depois, a progressão nas carreiras. A vinculação de precários na função pública. Os contratos feitos com os investigadores sobre as instituições. Só isto não são 3%, é muito mais. Ou seja, o contrato de confiança que é assinado já foi há muito ultrapassado. Nós, para 2020, a situação de subfinanciamento da maioria das instituições vai ser pior do que o ano passado. Porque as responsabilidades aumentaram mais do que o orçamento para o ensino superior. E, claro, o que é que o Politécnico vai ter que fazer? Eu dizia o presidente Croado e dizem todos, vão ter que aumentar mais os contratos com instituições fora do Politécnico de Tomar, vão ter que recorrer mais ao privado, que é uma coisa que a esquerda detesta, mas é a solução. O ministro vai-lhes dizer que este ano, se não houver dinheiro no final do ano, se precisarem de mais, o ano passado nós demos. Este ano, se precisarem de mais, vão ter que ir pedir emprestado ao Tesouro. E, portanto, os presidentes de politécnicos tiveram um plano de ação para 4 anos, para fazer as reformas necessárias nas suas casas, como é o caso de Tomar e é o caso de Santarém, tem muito mais reformas para fazer, e um plano a 4 anos. Isto é como a Troika. De repente, chegou a Troika e diz, não, isto já não é só 4 anos, agora é 1 ano, e tens menos dinheiro. Quem é que faz este milagre? Passos Coelho não pode liderar o Politécnico de Tomar. Mas no caso do país foi igual. Ou seja, deram-lhes dinheiro,
e agora tem aqui o empréstimo da Troika e façam as reformas. No Politécnico de Tomar não, façam lá as reformas, mas não levam dinheiro nenhum, não levam menos. É impossível. É impossível. O Costa, e sem estas reformas haverá futuro, neste caso aqui, para as duas instituições do Distrito? Bem, muito boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao já agora também bem-vindo, como é óbvio. Muito boa noite ao Feliciano, muito boa noite ao Duarte. Sobre a questão do ensino superior no Distrito de Santarém e sobre a questão dos dois politécnicos, em primeiro lugar, sublinhar o que o Duarte também já aqui disse, são duas instituições diferentes e são dois problemas diferentes. E são duas instituições que têm desafios, começando pela questão de Santarém, que é a mais complicada. O Politécnico de Santarém é a pior situação financeira a nível reconhecimento a nível nacional, precisa, assumido pela própria direção, de uma reestruturação, tem situações até de duplicação de custos que já não existem mais, de estrutura orgânica que já não existem mais nenhuma instituição a nível nacional. É reconhecido quer pela instituição, quer pelo governo, que essa situação existe e tem que ser corrigida. Paralelamente, na situação de financiamento do Instituto Politécnico de Santarém, existe também uma dúvida contabilística que reporta 2012, penso eu, não é, Eduardo? 2012. 14. Que tem 14, mas o problema veio o problema vem de passagem do ano 2012 para 2013, com a questão dos já subsídios. Agora não vale a pena, eu explico já, que é para não haver dúvidas para quem nos está a ouvir. O Politécnico de Santarém recebeu dinheiro para financiar a construção da Escola de Gestão de Rio Maior. Isso foram fundos comunitários. No ano seguinte, quando foi olhado para o histórico da instituição, olhou-se para aquele montante e pensou-se que era do Orçamento de Estado. Fez-se o histórico. Não é? Pagou-se a partir daí também. E isso induziu um erro. E o Estado, o Governo, desde então, dá sempre o dinheiro ao Politécnico sem aquele valor. Por isso é que o maior reforço de todos é o de Santarém. Porque tem um buraco estrutural de 1.4, que é pela indução em erro dos fundos comunitários. E isso tinha que ser resolvido, e foi uma coisa que começa num governo do PSD, portanto estou aqui à vontade para falar, e depois também o próprio Politécnico nunca trabalhou para que isso fosse corrigido. Portanto, durante estes anos todos deixaram o governo sempre fazer o mesmo e nunca alertaram para isto devidamente. Agora finalmente está a haver um esforço de alerta e o próprio governo atual está ali a perceber se aquilo de facto é mesmo assim ou não. Eu já percebi que aquilo de facto é mesmo assim, mas tem que esclarecer as dúvidas. Claro, a garantia do governo em relação a essa matéria, que foi dada e também em reuniões com os deputados do Partido Socialista do Distrito de Santarém, que reuniram com o governo sobre esta matéria, que o governo obviamente vai pedir alguém para auditar as contas para perceber se contabilisticamente não. Esse grupo de trabalho de acompanhamento da execução financeira das instituições de ensino superior é que está mandatado para isso. E é para isso que serve. Encontrar a solução para o seu financiamento. Essa é a primeira questão. Obviamente que é necessária uma reestruturação do Politécnico de Santarém, que obviamente o Instituto pode e deve ter futuro. Devemos encontrar futuro para a instituição e devemos também perceber que é uma instituição muito importante para o Distrito e para a economia do Distrito e para o emprego do Distrito, mas também é importante aproximar a instituição da sociedade civil. É importante aproximar a instituição das empresas da região. É importante aproximar a instituição da própria comunidade e também comunicar, a capacidade de comunicar. Obviamente que dentro do Politécnico de Santarém existem algumas escolas que são particulares e que são reconhecidas por esse facto, nomeadamente a desporto ou a agrícola, que são mas o Politécnico em si, independentemente de haver esses casos concretos da desporto ou da agrícola, o Politécnico assim tem que comunicar melhor e tem que ter capacidade de comunicar melhor. E obviamente tem que reestruturar. Não pode ser a única instituição que tem duplicação de custos que é reconhecida por toda a gente e pela própria direção da instituição. Quando o Hugo fala em reestruturação, é descabido, e coloco este cenário porque já o ouvi várias vezes e até algumas opiniões, não diversas, mas algumas opiniões, que qualquer reestruturação, e tendo em consideração que o Distrito de Santarém, segundo essas mesmas opiniões, se calhar não teria um lugar para dois politécnicos ou não terá lugar para dois politécnicos, essa reestruturação poderá passar pela junção de Santarém? Na minha opinião, claramente que não. Eu não defendo a junção, defendo que cada instituição deve se tornar especialista nas suas matérias
não competirem entre si. Acho que é um erro, muitas vezes, estarem a competir com cursos entre si, e também especializarem-se essencialmente nas matérias na qual são referência. E aí passava para o Politécnico de Tomar uma situação financeira muito menos complicada do que a situação de Santarém. Eu até diria que a situação de Tomar acaba por ser noticiada mais no contexto que foi noticiar Santarém e Castelo Branco, sendo o terceiro Politécnico em default, mas o menos grave, acaba por ser noticiada também por arrasto. É uma situação que o próprio Governo reconhece como mais facilmente de resolução. Existe um plano que o próprio Sr. Presidente do Instituto Politécnico, que nesta casa também já o colocou, já falou dele, para reestruturar. E, obviamente, temos aqui um problema na própria instituição e que tem que ser encontrada uma solução para ela, que é o facto de existirem cursos que foram criados no passado, que hoje não existem, que têm corpo docente. Não, obviamente que essas pessoas, e bem, não podem ser despedidas, mas tem-se de encontrar aqui uma solução até para garantir a sustentabilidade da instituição. Ou seja, o Politécnico de Tomar tem cursos de referência, como já aqui foi dito, a conservação e restauro, a fotografia, tudo aquela matéria na artes gráficas, a questão da arqueologia, a questão de outras matérias em que o Politécnico de Tomar é de ponta e é de referência. Noutras matérias compete no mercado, digamos assim, global e nacional, e depois tem cursos que nesse mercado não conseguiram a sua manutenção. E aí o caso da Engenharia Civil é paradigmático, é um curso que já encerrou, e o caso da Engenharia Química também é paradigmático, que é outro curso que já encerrou, que foram cursos que tiveram na gênese do Instituto Politécnico de Tomar, que no contexto da crise, que levou à crise da construção em primeiro lugar e depois também à crise da indústria em segundo lugar, acabaram por cada vez ter menos saídas e menos procura de alunos, e existem estruturas pesadíssimas em relação a esses cursos. Este é um problema concreto. Desse plano dos cursos de Engenharia Civil, até um técnico. Sim, tem esse problema. Houve anos que não preencheram as vagas. Ou seja, é só um problema. Não, mas o facto do Politécnico de Tomar é que nem sequer o curso existe neste momento aberto. Existe. Se calhar, felizmente. Pronto. Até que ponto é que, eu vou chamar-lhe esta má publicidade, todos sabemos que escolas superiores, universidades, politécnicos, também sobrevivem muito tendo em consideração o número de alunos que este obviamente que ambos têm futuro e tem futuro e no caso e as palavras do Sr. Presidente do Politécnico de Tomar são claramente para descansar também as pessoas, e o Politécnico de Tomar e até porque estamos em Tomar, deixem-me sublinhar esse facto, mas também de Santarém tem futuro e agora tem que obviamente encontrar soluções para a sua... Mas precisamente por isso, essa má publicidade, e todos nós sabemos que os alunos também têm por norma escolher as instituições onde se querem fixar para o ensino superior, também tendo em consideração a região em que essas instituições estão sediadas, mas esta má publicidade pode fazer com que a procura por parte dos alunos, quer às instituições de que aglomeram o Instituto Politécnico de Tomar, quer ao próprio Instituto Politécnico de Tomar, poderemos aqui ficar com a ideia, bem, mas isto, se calhar, estes problemas financeiros têm a ver com a gestão ou falta dela de quem gera estas instituições. Essa má publicidade poderá afastar alunos? Espero que não. Obviamente que no mercado global de ensino, quando um aluno e as suas famílias escolhem a instituição para a qual o aluno vai estudar, todas as matérias são colocadas, e obviamente que isto não é positivo na escolha dos alunos. Mas, por exemplo, o facto do Politécnico de Tomar ter a parceria com a IBM nos cursos da área de Engenharia Informática... Está a trabalhar em Vila Nova da Barquinha, em Mação... ou seja, é boa publicidade, ou seja, existe má publicidade e boa publicidade. E aí é preciso o Politécnico Há quem diga que não há má publicidade. É preciso comunicar. Pronto, exatamente. É preciso comunicar melhor, é preciso também fazer perceber que estas questões não levantam em causa e não colocam em causa a qualidade do ensino. Eventuais reestruturações nada têm a ver com a qualidade do ensino. Por exemplo, no caso de Santarém, as reestruturações que mais estão em cima da mesa são duplicações ou triplicações que existem a nível do facto de haver uma escola central, serviços centrais e as escolas com serviços duplicados, que é algo que não afeta nada na qualidade de serviço do Instituto e para os alunos, e que deve ser encontrada uma solução. No caso do Politécnico de Tomar, também as reestruturações e o plano de reestruturação nada tem a ver com a qualidade do ensino. E acho que a qualidade do ensino, a qualidade das respostas aos alunos
deve ser garantida e deve continuar a ser garantida. E também as próprias comunidades, aqui a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal da Lesíria, certamente ajudar nessa promoção dos dois institutos politécnicos. Mas também aproximá-los mais da sociedade civil, aproximá-los mais do NERSAM, que eu acho que é importante, aproximá-los mais das nossas empresas, das nossas instituições. Eu acho que esse é o caminho que os dois politécnicos têm que fazer. Eu não sou a favor da sua fusão, mas também não sou a favor que eles compitam entre si, porque se os dois estão a competir entre si, eliminam-se. Tem que os dois perceber quais são as suas capacidades, perceber quais são as suas mais-valias e obviamente competem no mercado global, mas se calhar não há estrutura que aguente dois cursos iguais em Tomar e em Santarém. Não há estrutura regional que aguente. Não dá algum neste momento. Existe um caso ou do outro. São casos mínimos. São casos mínimos. Eduardo, e no distrito há espaço para duas estruturas deste calibre? Eu não sei se toda a gente tem medo de dizer devemos fundir ou não. É-me indiferente. Se cooperarem, se tiverem serviços que são partilhados, podem continuar a ter a sua autonomia. Essa fusão não quererá dizer que, por exemplo, eliminemos estruturalmente uma das... Não. Agora, é como a questão dos hospitais. Vamos lá, a fusão da administração dos hospitais foi boa, foi má, permitiu partilhar recursos. Há um conjunto de serviços do Politécnico de Tomar e de Santarém que se calhar não faz sentido serem duplicados, mas repare, no caso de Santarém, ainda há bocado o Hugo dizia que havia serviços duplicados. As culturas são diferentes. O Politécnico de Santarém é uma agregação de escolas, tem uma cultura própria, tem serviços próprios. Depois fez-se o Politécnico, é um caso uma federação de escolas. Tomar nasceu o Politécnico e é o Politécnico que depois cria as escolas. Exatamente. Os serviços centrais estão todos centralizados, como o próprio nome diz. No caso de Santarém, não. No caso de Santarém, cada escola tem a sua estrutura e viveria sozinha sem o resto. Não viveria tão bem, mas é assim. E, portanto, há claramente serviços duplicados, mas é preciso coragem para acabar com eles. Eu, no governo anterior, quando estava na Assembleia da República, fui responsável pela fusão dos cursos das tecnologias da saúde. E eram, se não estou em erro, 16 cursos que existiam de tudo o que são tecnologias da saúde, diagnóstica, etc. E passaram a 4. E depois percebi, ao falar com os alunos, até com alguns que estavam até à procura ainda de trabalho, que não eram os que eram contra, eles eram todos a favor da fusão, criava-lhes mais oportunidades, criava-lhes mais... qualquer um tinha muito mais capacidade de entrar, perdiam alguma especialização, mas que ganhavam capacidade de entrar a mais lados. Quando me disseram, pois, sabes qual é o problema, Eduardo? O problema é que em vez de teres 16 diretores de curso por escola, passas a ter 4. Portanto, o problema é sempre este. As reestruturações que é preciso fazer no Politécnico, sobretudo de Santarém, passam muito por esse problema. É uma guerra entre as escolas e quem está na administração. E se amanhã mudar a administração, que hoje em dia, por acaso, tem gente que veio de 2 escolas, a cultura muda. Ou seja, quem está nas escolas não quer perder poder. E é preciso ter coragem de perceber que as escolas têm que trabalhar entre si. Faz sentido ter uma escola de informática e depois andar o departamento de informática a contratar informáticos fora, quando tem no próprio departamento pessoas para isso. Quer dizer, há aqui uma concorrência estúpida que não faz sentido nenhum dentro das próprias casas. E por outro lado, também não se partilha recursos. Eu diria que não faz sentido haver cursos repetidos no eixo Leiria, Tomar, Porto Alegre, Santarém. Não é só com o de Santarém, é como a Leiria também. Leiria é a melhor escola do país em engenharia automóvel. É a melhor que o técnico. A engenharia automóvel, dessas coisas, sobretudo na área até de competição e manutenção, é melhor que o técnico hoje em dia. Não é mecânica, mas na parte automóvel são muito bons. Não vale a pena competir com eles nessa matéria, temos que competir noutras. Agora, se a oferta não for mais ou menos articulada, se não houver um conjunto de projetos de investigação partilhados, em que se partilham recursos, não há futuro para nenhuma. E o caminho é esse. Nós somos demasiado pequenos para querer viver sozinhos. E no governo anterior criaram-se os consórcios entre algumas instituições. Por exemplo, eu lembro que o Tomar tinha um consórcio com Porto Alegre. Há aqui gente que consegue fazer trabalhos fantásticos. O Politécnico de Tomar tem muita massa crítica boa. Há um conjunto de pessoas que eu conheço e que pouca gente sabe que são sequer Tomar. Olha, tem um dos que eu conheço melhor, o professor Luís Osterbeck, na área da arqueologia, é uma figura mundial nesta matéria, alavanca muita coisa para cá. Vocês têm cá o presidente do SNESUP, que é o Gonçalo Velho, é professor no Politécnico de Tomar. É das pessoas que mais conhece hoje em dia a realidade das instituições de ensino superior. E o Politécnico deve aproveitá-lo também bastante para ajudar nessas matérias. E, de facto, a forma que há aqui a prosseguir é perceber como é que somos mais atrativos. No caso de Tomar, até tem bons exemplos. Portanto, o problema não é assim tão grave. Agora, há que haver claramente transparência nas contas. E tem que haver um financiamento público à altura das necessidades. E não viver nesta necessária sabugice. Ter que andar aqui de mão estendida a pedir ao Ministro que dê aquilo que é o mínimo necessário.
como é que se fazem reformas se não há sequer dinheiro para pagar salários? Eu gostava de ver o Ministro a fazer isso. O Sr. Presidente do Politécnico já desmentiu isso, desculpa lá. Não. O Presidente do Politécnico disse que não houve dificuldades a pagar os salários. Então? Eu estou a dizer não haver dinheiro no orçamento suficiente para pagar salários ao Hugo. O próprio Presidente, na mesma entrevista, disse o Estado só dá 80% do dinheiro para salários. O resto eles têm que ir arranjar. Agora, ainda por cima, quando esse dinheiro chega no dia 31 de dezembro... Mas nesses valores que faltam, está as propinas, está um conjunto de valores que entram por aí. O propinas não entra. O propinas não é suposto ser para pagar salários. Eu sei que não. E agora vocês reduziram mais 2% às propinas. O problema é que quando o Estado não garante pelo menos... É que uma pessoa fala dos salários, que é o que é manta grossa. Mas depois vai ver o resto de despesas que há. Eletricidade, a água, a luz, o dinheiro para investimento, o dinheiro para manutenção. Quer dizer, um Politécnico não é só pagar salários. Já houve aqui casos no Politécnico de Tomar de pessoas que precisavam de ir a uma reunião por causa de um projeto em Bruxelas e foi uma dificuldade. Ou seja, não há liquidez. Não há liquidez para fazer uma gestão a sério das coisas. Porque não é que não haja liberdade, mas não há flexibilidade nenhuma. E as instituições perdem quando andam mais concentradas nessas coisas do que no resto. Não se pode pedir que alguém passe de um plano de 4 anos de reestruturação para um ano, é impossível. Isso nem a Troika pediu a Portugal. Portugal teve 4 anos para fazer esse ajustamento. Aquilo que estão a fazer com o Politécnico de Tomar e com o de Santarém é pedir que façam num ano aquilo que era suposto fazer em 4. E eu fiquei magoado, até tive uma discussão acalorada com o Ministro e com o Secretário de Estado do Ensino Superior, porque me pareceu indecente aquela fuga de informação sobre estes 3 politécnicos, porque como o Feliciano há bocado perguntava, cria má imagem. Eu acho que os alunos não escolhem em função disso. Isto é mais uma preocupação da comunidade, das famílias e dos professores. Mas também não ajuda. E ver o Politécnico de Santarém e de Tomar na corda bamba por causa de subfinanciamento, que é uma responsabilidade do Estado, o que se diz é, olha, estes gajos gerem mal. A culpa é do Presidente do Politécnico. São os gastadores. Quando, na verdade, o Estado não lhes dá aquilo que é suposto. Porque são uma instituição pública. O curioso é termos um governo de esquerda a querer forçar uma instituição pública a recorrer mais ao privado. Eu sempre defendi que as instituições devem ter um grande financiamento do privado. Estou aqui à vontade. Acho curioso é os outros agora, que sempre foram contra o financiamento privado, estarem a querer colocar instituições como os Politécnicos nas mãos do financiamento privado que pode ocorrer. É aquilo que dá a ideia, porque o financiamento... Não é isso que está em causa. Se tiverem que ter mais projetos... Não, é isso que está em causa. O Politécnico de Tomar, para poder ter mais receitas... Tem que ter mais projetos. Tem que ter mais projetos, tem que ter mais serviços. Isso é financiamento privado? Então não é. Isso é servir a comunidade como deve fazê-lo também, ou não? Pago. Certo? E é errado isso? Não é errado. A esquerda é que sempre foi contra isso. A esquerda. O PS uma vez foi contra metade isso. Do PS é contra isso. Mas tu podes não ser, tu és um PS mais à direita. Eu, o PS à direita, não sei nada. Pelo menos na conversa és. Mas há muita gente que é contra completamente o financiamento privado das instituições. E agora é curioso, estão a empurrá-los para aí. Eu diria, só para terminar este assunto, que é impossível fazer omeletes sem ovos. E fazer omeletes com menos ovos ainda dá. Agora, sem os ovos é impossível. Mas certamente vão-se encontrar as soluções. Sempre certamente vão-se encontrar as soluções. Não percebeste a parte do governo que vão-se encontrar as soluções? Eu não percebi nada. O governo que faz é chantagem com as instituições. Não o é chantagem nenhuma. O PSD apresentou uma proposta de orçamento de Estado, de alteração do orçamento de Estado, de reequilíbrio financeiro das instituições de ensino superior. Isto aqui em primeira mão para a Rádio Verdes. E uma delas pode ajudar a resolver bastante o problema, sobretudo de Santarém e um bocadinho também de Tomar, que é obrigar a que o Governo, na dotação inicial do Orçamento de Estado de 2020, coloque, ou seja transferido o montante global do ano passado. Ou seja, em vez de andarem à espera do final do ano para fazer o reforço, é o reforço ser feito somado à dotação inicial. É um bocadinho como, por exemplo, o Bloco de Esquerda propôs para os hospitais. Então, se querem reforço dos hospitais, ponham lá a verba que gastaram o ano anterior, que é o mínimo, porque a partir daí cresce, porque os salários aumentam. Então a nossa proposta é essa, é garantir que neste ano de 2020, cada instituição tenha pelo menos à partida o valor do ano passado inicial mais o reforço. No caso do Politécnico de Tomar não vai ser muito, porque o reforço foi pequeno, porque o Governo também foi um daqueles que foi enganado pelo contrato de confiança.
Muito bem, então permitam-me avançar e antes de também aqui, se calhar, nos focarmos em algumas questões que os próprios colocaram à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e porque esta também é uma questão de justiça para com a Agência Portuguesa do Ambiente, permitam-me só aqui colocar uma questão a ambos relacionada com o Nabão. Não houve mais nenhum episódio de poluição, mas sim houve esta resposta da Agência Portuguesa do Ambiente a um pedido de esclarecimentos da ERTE e a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem estado aqui sempre no olho do furacão, por assim dizer, como uma entidade que não presta contas, desta vez fez questão de nos responder e de apresentar quase um relatório completo. E agora começo pelo Costa. Hugo, aqui a APA a admitir, sem dúvida alguma, a existência de poluição no Nabão, a justificá-la com a pouca capacidade das estações elevatórias, aqui quando se juntam as águas pluviais, os resíduos domésticos, e aqui um pouco a empurrar a responsabilidade, quer para a Câmara de Orem, quer para a Câmara de Tomar, não excluindo também alguns aproveitamentos ilícitos, quer por parte de lagares e de indústrias pecuárias. Mas, pronto, seja feita essa justiça, a APA mostrou aqui que andou a fazer trabalho, mas afinal aqui o problema se calhar não se esgota apenas a comportamentos ilícitos, quer de lagares, quer de pecuárias. Bem, sobre esse tema, a resposta da APA à Rádio Hertz, que é de sublinhar ter sido feita, vem também no seguimento também já daquilo que foi o primeiro relatório sobre a poluição, que também indicava os mesmos dados, aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, em que a APA também coloca esses mesmos valores. Questão do saneamento. Toda a gente sabe que Tomar tem uma das mais baixas taxas de cobertura de saneamento, que advém do facto de, num período histórico concreto, não foram, quando existiram fundos comunitários que a atual Câmara está neste momento a resolver, com projetos que têm sido, nomeadamente, por exemplo, agora recentemente na freguesia de Paialvo, entre outros locais. Tomar está muito abaixo da média e a APA coloca isso na resposta. Tomar tem uma das piores médias nacionais a nível de taxa de cobertura de financiamento, porque em determinado período histórico a Câmara Municipal de Tomar não aproveitou os fundos comunitários para resolver o problema como outros municípios o fizeram. E isso obviamente coloca problemas, porque coloca fossas e esse tipo de matérias que toda a gente sabe que existem em Tomar. Não vale a pena estarmos aqui a colocar de forma diferente, porque não existe a cobertura de saneamento de 85% ou 75% que devia existir. Existe uma cobertura na casa dos 50% e aqui não há, digamos assim, milagres. Sobre a questão também da outra matéria que é muito batida, a questão da etar de Ceiça, eu acho que deve haver uma investigação clara para perceber se existe responsabilidade, se não existe responsabilidade, perceber até que ponto é que aquela extração elevatória está a tratar bem ou não está a tratar bem. Mas já agora, eu continuo, enquanto marense, a achar muito curioso existir uma estação de tratamento do Concelho de Orem no Concelho de Tomar. Percebo que isso é natural, mas e que não serve o Concelho de Tomar, porque a freguesia da Sabacheira tem 0% de cobertura de saneamento básico e era essa uma condição para... Era uma condição para aquilo ser colocado, mas é uma daquelas matérias que não faz muito sentido. Mas independentemente disso, eu julgo que, e agora com a nova empresa, que até julgo que até o Ambiente, que tem responsabilidades quer no Concelho de Tomar, quer no Concelho de Orem, deve ser encontrada uma resposta para os... E também foi por isso que Tomar entrou na Tejo Ambiente e os outros municípios também para encontrar soluções de financiamento, e devem ser encontrados. O que não coloca aqui de parte, porque depois aparecem lá questões que não são humanas, que são animais, e aí estamos a falar de provavelmente descargas ilegais, suiniculturas, que também devem ser respondidas. Eu acho que do A quem doer temos que encontrar os responsáveis. Toda a gente sabe que no curso do Nabão, desde Orem a Tomar, podem existir descargas ilegais, não quer dizer que... Até muitas vezes podem não ser empresas que estejam lá situadas, pode ser alguém que vai lá fazer uma descarga completamente ilegal, e isso passa-se também noutros pontos. Por isso, eu acho que devemos encontrar essas respostas. Em relação à questão do saneamento, devemos encontrar os fundos comunitários necessários para responder ao saneamento. Toda a gente sabe que a Câmara de Tomar estava com esse processo e agora, no contexto até do ambiente,
aparentemente as candidaturas aos fundos comunitários na área do ambiente, que através do POCUR, que é o programa em causa, são mais fáceis, digamos assim, e em relação à hora é a mesma situação. Mas independentemente dessa vontade, estamos aqui a falar então de uma situação que só terá resolução daqui a muitos anos e muitos milhões depois. A questão do saneamento de Tomar, toda a gente sabe em Tomar, que Tomar tem uma das mais baixas taxas de saneamento existentes. Toda a gente sabe, e também toda a gente sabe quem são os responsáveis políticos por isso, porque os dados são claros sobre essa matéria. Mas em relação à etar de Cessa, eu sobre essa matéria digo que é preciso investigar, perceber se ela está a funcionar bem, se ela não está a funcionar bem. Eu não sou técnico, não vão ver a mim a acusar alguém sem ter prova e sem a demonstração disso. Eu acho que deve haver uma demonstração clara se está a funcionar bem, se não está a funcionar bem. Porque se estiver a funcionar bem, tanto melhor. Se estiver a funcionar mal, também nesse contexto tem que ser encontradas as soluções de financiamento para a resolução do problema. Duarte Marques, aqui então há para deixar claro que afinal não é só essas situações ilícitas de descargas que estão na gênese da poluição. Isso era óbvio perceber-se, aliás. A relação do Ministério do Ambiente com o problema do Nabão é um bocadinho ridícula e estranha no passado, agora parece que finalmente começaram a ganhar algum juízo. Eu ainda me recordo de uma resposta que o Ministro do Ambiente me deu por escrito a dizer que não havia poluição no Nabão. Penso que a Rádio Hertz se lembra, dizer que não há poluição no Nabão é como dizer que não há água no Tejo. Mas este Ministro do Ambiente tem-nos brindado com estas barbaridades, ou pelo menos com esta falta de cautela. Vamos lá ver. A situação da poluição no Nabão, finalmente, com este relatório da APA, deu para perceber que existem focos, que existem problemas estruturais. Como o Hugo dizia bem, também há empresas, mas também há empresas junto ao Nabão que podem descarregar, como também eu já disse aqui várias vezes, que muitas vezes são prevaricadores que até vêm de fora desta região para descarregar aqui. Isso já aconteceu no passado, e houve provas disso no passado aqui bem perto, em Torres Novas, além daqueles que são os poluidores locais. O caso do saneamento básico, de facto, Tomar, é um caso insólito aqui na região. Eu recordo-me bastante bem, na altura do Presidente Paiva e das câmaras do PSD, que se promoveu, não sei se metade do centro histórico que passou a ter saneamento básico que não tinha. Eu diria que não é normal o centro de uma cidade não ter saneamento. Eu gostava era de ver o que é que nestes últimos anos foi feito em matéria de saneamento na cidade. Porque toda a gente me diz, e ainda hoje de manhã antes de ir para aqui tive uma reunião com as pessoas do PSD locais para ter a certeza sobre isto, que diziam que há uma parte significativa do saneamento básico do centro histórico que não existe, que nos projetos que foram feitos anteriormente ficou preparado esse projeto, e que esse projeto depois a primeira parte foi feita, uma parte do centro histórico, e a segunda parte há 6 anos está parada. E isso é preciso pedir explicações sobre essa matéria. E relativamente à história dos fundos comunitários, lá está, é uma desculpa. O Hugo usa muito essa referência, e eu que sou alguém que preza muito os fundos comunitários... Não é uma desculpa. Não, é uma desculpa. É uma desculpa porque o Estado não pode ter como desculpa para não fazer o que lhe compete não haver fundos comunitários. Há uma coisa que é verdade. Quando houve fundos comunitários para essas coisas... Não se fez. Isso não tem que ser feito. Isso não invalida que não se tenha feito posteriormente com o dinheiro do Estado. A atual Câmara... Aqui a questão não é da Câmara, não é só a Câmara. Vamos lá ver. A atual Câmara investiu como ninguém no saneamento por conta própria. Queres fazer? Não estou a falar sobre isso. O Governo da República tem o hábito de dizer não há fundos comunitários, para isso não fazemos. Os fundos comunitários não podem ser a nossa alma, o nosso mate. É para criar investimento, para criar desenvolvimento e crescimento. Aquilo que eu estou a dizer é o facto de não haver financiamento comunitário para isso. Eu vou dar um exemplo. No Conselho, onde eu sou mação, tivemos uma grande dificuldade, porque os fundos comunitários só financiavam saneamento básico para populações superiores a 400 habitantes. E a Câmara de então, há muitos anos, disse, está bem, mas então os outros pagamos nós. Portanto, é isto que eu quero dizer. Quando não há fundos comunitários, então tem que ser o Estado a assumir, a Câmara a assumir, seja quem for. E o problema aqui, que é grave, é, por um lado, estruturalmente, percebe-se que há muitos focos de poluição ou de não tratamento de águas devidamente, de resíduos dos esgotos, etc. O problema de Tomar é crónico, não é de agora, existe há muitos anos, podemos ver o que é que se fez mais e menos, mas é crónico. Ver também as empresas aqui à volta o que é que fazem. O caso da etar de Cessa, que toda a gente aqui em Tomar acusa
não podemos cometer o erro de ser injustos a apontar para fora sem ver o que fazemos cá dentro e sem ter provas evidentes. Eu disse isso. Porque há uma coisa que pode... Não, tu tens cuidado quando dizes isso. Mas não é... E és um político e, portanto, tens que ser responsável, não podes andar a apontar o dedo à doida. Mas uma coisa chama a atenção. Uma coisa é o que a ETAR de Ceiça faz, outra coisa é o que lá chega. Os grandes problemas que nós temos nas ETARs, normalmente, não é por mau funcionamento das ETARs. É por chegarem às ETARs as coisas não deviam chegar. Portanto, as empresas, os conselhos ligam às ETARs os tubos para se pôr lá uma coisa. Depois, afinal, vai outra. O caso da Celtej é um caso desse. Agora, o caso, por exemplo, que aconteceu com a empresa da Fabrióleo, que está em vendas novas, é um caso igual. Felizmente, nunca deixaram ligar a Fabrióleo à ETAR de Torres Novas, que era o que eles queriam. Eu próprio cheguei a perguntar, mas porquê é que não ligam para resolver o problema? E na altura disseram, não, a gente sabe o que é que lá vem. E, portanto, o que é que eu digo? Eu não tenho dúvidas, até porque conheço o vereador responsável pela ETAR de Ceiça, que anda preocupadíssimo, anda sempre em cima daquilo, já lhe perguntei várias vezes. Eu não duvido que quem gera a ETAR o faça dignamente. Agora, o que é que lá chega é que a gente não sabe. E depois também há gente que aproveita, porque o que é que as pessoas que querem prevaricar fazem? E a verdade também é um bocadinho por aqui. Vem uma chuvada. Sabem que há uma... Não, isso é outro. Sempre que há uma chuvada, dá para libertar mais uns gases. E depois, quando sabem que há focos de suspeita, o caso, há ali um bode, como dizia o Jaime, para chegar a um bode respiratório. Alguns, vai-se pôr lá ao pé também. É o que fazem os prevaricadores. Eu uma vez dei aqui um exemplo, não sei se o Hugo se lembra. Contaram os tipos ligados ao ambiente, que havia uma linha escura, sempre fininha, nas autostradas, na estrada de Lisboa-Porto, e que era um caminhão de uma empresa que todos os dias fazia aquele trajeto para libertar aquilo. Quem quer prevaricar é muito engenhoso. O que nós não podemos aceitar hoje em dia é, com a tecnologia que existe para a monitorização de tanta coisa, como é que nós não conseguimos ter entidades que consigam monitorizar melhor os nossos recursos naturais. Eu lembro do ano passado, o PSD fez uma proposta no Orçamento de Estado para reforçar as equipas de fiscalização da APA, foi chumbada pela esquerda, porque é impossível, não é com os guarda-rios, com 3 ou 4 guarda-rios que se vai melhorar isto. Há equipamento de monitorização, tem que haver equipamento que permita ver se aquele material poluente vem desta ou daquela empresa. Hoje em dia isso é possível, nós temos que poder fazer isso. E depois há outra coisa, e eu terminava só com isto, nós não podemos ser o país que diz que é o primeiro a assinar o pacto para a neutralidade carbónica, porque isso vale zero. Isso, de facto, vale zero. É conversa fiada, se depois não implementarmos as medidas. Um país que deixa o nabão assim, que deixa recursos como deixa o Tejo, com tanta poluição, com tanto prevaricador por aí, não pode querer ser o primeiro nas alterações climáticas. E eu aqui também faço dou um sinal de atenção também ao setor da justiça. O setor da justiça tem que ser mais compreensível, tem que ser mais especializado, tem que conhecer melhor a realidade e perceber a flexibilidade que é necessária para julgar estes casos, porque há demasiados prevaricadores a serem inocentados sem razão, apenas porque muitas vezes não há um conhecimento técnico suficiente para tomar estas decisões. E daí eu fazer este apelo. É preciso que todas as entidades cumpram o seu papel, mas tem que ter mais para o fazer. E é impossível uma Câmara Municipal sozinha controlar o que se passa no Rio. Há entidades para isso, há entidades que têm que cumprir a sua função e não podem só cumprir a sua função quando há episódios berrantes ou demasiado fortes para serem ignorados, que é o que aconteceu aqui agora no Nabão. Pronto, e no ápice faltam-nos aqui 8 minutinhos, aquelas questões levantadas pelos próprios relativamente à Ministra da Coesão Territorial merecem mais tempo, não sei, neste período que falta, e uma vez que já falámos aqui nas portagens, não sei se é o tempo suficiente para voltar, só mesmo para encerrar este Médio Tejo em revista, e depois daqui a 15 dias voltamos com mais ênfase a falar nesta situação, nesta audição, por assim dizer, à Ministra Ana Abrunhosa. Por isso aproveitava 4 minutinhos para cada um. Começava pelo Hugo, que falou precisamente nessa situação, não só na redução de portagens, e está em causa a redução de portagens no interior, mas vamos centrar-nos na região, a A23 e também na A13, que é aqui uma via que o Costa falou e que existiu da parte da à vontade para mexer nos preços da A13. Ela disse que sim, ela responde na resposta e colocou essa matéria. Bem, é obviamente que as portagens, independentemente de todas as matérias, tem que se encontrar uma solução para baixar o preço, e aí penso que estamos de acordo, independentemente do momento em que é feito ou não é feito. Não existem condições para a abolição, que seria o ótimo, mas o ótimo muitas vezes é inimigo do bom,
Para quem defende a abolição, que condições são essas que não existem e que poderiam levar então a esse cenário que muitos desejam? Obviamente que o cenário da abolição seria o cenário ótimo. Logo, a partir de hoje, contratos assinados. Contratos assinados que obrigariam o Estado a fazer indenizações de muitos mil milhões de euros para a abolição total das portagens. O que não quer dizer que através de processos de renegociação ou através também de outros processos de própria orçamentação não seja possível colocar descontos. A senhora Ministra da Coesão colocou um cenário em que era possível descontos para pessoas que fizessem muitas viagens, ou seja, descontos quase, digamos, de quantidade, que simplifica para as pessoas que trabalham e que fazem deslocações diárias, e também descontos significativos ao fim de semana. Para os visitantes. Para os visitantes e também para quem reside e para quem também entra e sai ao fim de semana. No fundo, foi essa a matéria que ela colocou. Não colocou datas específicas, e é importante que se encontre uma solução e o mais rapidamente possível. Em relação à minha pergunta sobre a A13, eu tenho defendido que a A13 seja colocada nessa matéria. Não é uma SCUT, a A13 tem questões jurídicas complexas porque nunca foi uma SCUT, contudo é uma autoestrada do interior. E é uma autoestrada que começa ali na Atalaia e vai até Coimbra e que passa aqui para a região, por Tomar, por Ferreira do Zezer, por Vila Nova da Barquinha, mas também passa por alguns dos concelhos mais afetados, por exemplo, os incêndios de 2017, Pedrógão, Castanheira de Piração são servidos pela A13, e eu acho que tem que se encontrar uma solução política. A resposta da Sra. Ministra em relação à matéria era que nos descontos a A13 ia estar, não sei se recordas da resposta, Duarte. Agora, em relação ao modelo de descontos, eu acho que temos que encontrar algo que, e essa também deve ser a nossa responsabilidade, e eu, enquanto deputado do Partido Socialista, também o digo, o Partido Socialista tem que encontrar uma resposta para baixa dos... Não sendo possível a eliminação e a abolição das portagens, no curto prazo, pelo menos, tem que encontrar uma resposta para os eleitores desta região terem uma baixa dos preços das portagens, porque senão não podemos não podemos defender, por um lado, o interior e depois não continuar com os preços das portagens que temos no dia. Falando em valores, na sua perspectiva, até onde é que o Governo pode ir? Eu não tenho dados para isso, mas eu diria que é necessário, seria interessante, não quero dar valores, mas seria interessante qualquer descida tivesse impacto, e para ter impacto tem que ser mais 10%, penso eu. Senão não tem qualquer tipo de impacto na carteira das pessoas. 10%? Não estou Sim, mas estou a pegar nesse... Não estou 10, 15, 20, 30%, se calhar ao fim de semana temos que chegar aos 40, 50%. Eu não tenho, honestamente, não tenho dados sobre essa matéria e não quero estar aqui isto é uma opinião pessoal. Ou seja, exatamente. Temos que encontrar uma forma de reduzir os custos, seja 10, seja 20, seja 30%, temos que reduzir os custos. Não tenho sobre isso, eu não quero estar... isto é uma opinião pessoal, não tenho sobre isso nenhum dado. Acho é que tem que ser encontrada uma solução de baixa. Obviamente que ao fim de semana, se calhar, temos que ter um valor superior e o desconto, entre aspas, de quantidade também tem que ser algo que signifique algo para as pessoas que no dia-a-dia se deslocam nas nossas autoestradas. Duarte Marques. Eu ouvi a resposta da Sra. Ministra a este tema, é um problema que ela conhece bem. Admito que ela desconheça o modelo de funcionamento dos contratos das autoestradas. A mim, volto a dizer, a coisa que mais me choca é o facto de nós termos feito tantas autoestradas em regime de SCUT, em que o Estado não as fez, foi o privados que as fizeram, e depois o modelo de financiamento disso, que para mim é o mais escandaloso, que antigamente funcionava por carro, passava, e Paulo Campos e José Sócrates transformaram isso no pagamento... Mas só que voltava ao Paulo Campos e Sócrates. O quê? Não brincar, só voltava cá ao Paulo Campos e Sócrates. É verdade, é uma inerência das nossas vidas ter consequências dessa gente. E o facto de se pagar pela disponibilidade da via, independentemente dos carros que lá passem, é uma renda brutal para o Estado, que sempre que se conseguiu baixar um bocado foi por renegociação de condições, de manutenção, de outras coisas. E, portanto, o Estado, se quiser baixar o valor das portagens, vai ter que pagar a essas empresas esses contratos leoninos. O facto do Ministro da Economia ser quem é e ter sido advogado de várias dessas concessionárias pode ser que ajude a resolver o problema. Mas mesmo assim, quer dizer, as empresas que investiram o seu dinheiro não vão ceder assim ao Estado. No fundo, para resolver o problema, o Estado tinha que comprar as autoestradas e acabar com esses contratos. Quem anda a prometer isso há vários anos é o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas são contratos sem fim?
Não, tem contratos de 50 anos, 40, 50 anos. O problema é que esses contratos, os encargos, eu fiz parte da Comissão de Inquérito às PPPs, aumentam todos os anos. Vamos lá ver. O que o Estado paga hoje é mais do que há 2 anos atrás. Isso é muito fácil, fazer contratos desses, em quem está a dar a cara tem um valor para pagar esses anos, e depois quem vem passar 10 anos é que apanha a fatia maior. E é isso que está a acontecer. Este governo está a pagar agora, mensalmente ou anualmente, um aumento exponencial do tempo do engenheiro Sócrates, que foi feito pelo Paulo Campos. Nós ainda conseguimos renegociar algumas coisas, até fomos acusados de estar a retirar a segurança das estradas e o raio, para conseguir baixar um bocado a renda, mas não foi muito. Mas as concessionárias têm a faca e o queijo na mão. Não é por acaso que os fundos de pensões de vários países europeus e internacionais investem nas nossas concessionárias, porque é um rendimento garantido. Agora, qual é a questão? O Estado, para baixar os preços, vai ter que compensar as empresas. Não vale a pena. Ou há dinheiro para pagar esse desconto, ou não há dinheiro. E isso, as empresas nunca vão perder. As empresas não podem perder dinheiro porque têm project finance associados a isso, com base no rendimento do seu investimento. E o problema é que no caso da A23, o que mais me chateia ainda é que ainda por cima a A23, uma grande parte não era uma SCUT. A A23, até todas as pessoas recordam, quase até a Abrantes já estava feita. Não faz sentido sequer pagar-se portagem Torres Novas a Abrantes. A autostrada estava feita. Aquilo que estamos a pagar por um contrato estúpido que foi feito nessa altura, que não faz sentido nenhum. A autostrada até a Abrantes já lá estava. Eu cheguei a andar nela e ainda ela não tinha alcatrão. E portanto não faz sentido ter sido incluída numa SCUT. Nós admitimos que uma PPP numa autostrada pode ser um bom negócio para o Estado. O problema é que facilitou-se tanto o fazer PPPs que se fizeram estradas a mais nesse modelo sem haver dinheiro para as pagar. Para um político irresponsável, ter um modelo de PPP é uma forma fácil de fazer disparates. Agora, a Sra. Ministra disse que, eu até brinquei que passei uma visão da Maia, que tinha uma visão que iam baixar. Eu até ver as coisas concretizadas tenho sempre dúvidas. Eu acredito que haja vontade do Governo e de toda a gente para que se baixem portagens, porque toda a gente quer baixar portagens. Agora, a coisa que eu não admito e é uma grande hipocrisia, o Hugo não é um desses, porque tem defendido, eu acho que lá dentro defende obviamente a redução, a eliminação, mas fala sempre, sobretudo nos anos mais recentes, na redução e não na eliminação. Mas eu acho uma vergonha os deputados do PCP e do Bloco de Esquerda que passam a campanha toda a falar na eliminação, depois chegam ao Orçamento de Estado quando negociam com o Governo PS, não metem lá isso como condição para aprovar o Orçamento de Estado. Portanto, vão enganar o Rego Esparta. Não pode ser assim. Não pode. Mas tu sabes que a eliminação é impossível. Mas eu sei que é impossível, por isso é que eu não a proponho. Mas o Bloco de Esquerda e o PCP e o resto, também às vezes o Livre fez, o Livre não, os Verdes, andam na campanha e andam todos os dias a lançar projetos de resolução e coisas do género, a falar na eliminação das portagens, mas depois quando chega ao Orçamento de Estado podiam, não é impossível, diziam assim, olha, o Estado mete aquilo 1.000 milhões para acabar com a portagem. E de onde é que os tiravam? Pronto, não sei, por isso é que eu não proponho isso. Sejam consequentes. Sejam consequentes. Eu só não admito a aldrabice. E as pessoas eram a ser aldrabadas recorrentemente com a conversa das portagens, porque há pelo menos dois, depois há alguns deputados do PS de Castelo Branco que chegou a falar nisso. Depois há deputados que têm a mania que as pessoas são estúpidas e às vezes induzem as pessoas em erro. Eu já disse muitas vezes, enquanto eu lá a meter projetos de resolução para acabar com as portagens, eu voto contra todos. O Castelo Branco, o PS por Castelo Branco nas legislativas atuais propôs a redução. Nas anteriores era a eliminação. Claro, eu não me esqueço. Há cartazes nas atuais. Claro, depois foi enxovalhado. Não foi enxovalhado. Foi enxovalhado várias vezes. A Hortense foi enxovalhada por muitas coisas. Uma delas foi essa. Não se pode andar a enganar as pessoas desta forma quando querem ser vistos como. Até porque o PS foi eleições no distrito de Castelo Branco e ganhou da forma que ganhou. Mas isso. E se os eleitores julgaram por julgaram, mas eu posso fazer um julgamento. O PS em Castelo Branco ganhou com 3 deputados a 1, certo? Pronto, o PS de Castelo Branco é uma vergonha para o país e para o Partido Socialista. Não é uma vergonha. É porque desculpa lá, não entro nessas. Eu não comparo o PS, não é pessoal, é político. Não é pessoal, é político. O Partido Socialista em Castelo Branco é uma vergonha para o país e para a política. E portanto eu digo aquilo que penso. E se não é, se concordas com as práticas todas do Partido Socialista em Castelo Branco, ficas contigo. Eu não te misturo no meio dessa gente. Mas aquilo ali é uma vergonha. E a forma que tem de fazer política dá nestes casos. E o caso das portagens é mais um. Agora aprenderam, mas volto a dizer, eu acho lamentável que, com mais lamentável que as comissões de utentes, por exemplo, só apareçam em determinadas alturas,
Agora, por exemplo, apareceu novamente a senhora Luísa Ramos, da Comissão de Utentes do Hospital Garcia da Horta, que já apareceu durante vários anos noutras coisas. Era todas as comissões de utentes ali à volta da zona de Setúbal, ela era a líder de todas. Depois viemos perceber que era uma militante do PCP. Agora e até havia um boato que era mãe de um deputado, eu não sei se isso é verdade ou não, portanto não vou falar sobre isso, nem vou dizer quem é que era. Mas comissões de utentes que andaram desaparecidas durante 4 anos, agora que o PCP já está na oposição, ou diz que está na oposição, já voltam a aparecer. E daí a minha questão. Enquanto não houver seriedade nesta questão das postagens, não se vai fazer nada. Eu admito que haja boa vontade, acho que a Ministra é uma pessoa séria, vai tentar fazer o melhor, vamos ver até onde é que consegue ir. Agora, não vamos tentar criar ilusões às pessoas, nem vamos dar aqui... Eu, pela resposta dela, fiquei com a sensação, primeiro, que isto era para o ano que vem. Porque este governo é especialista em anunciar coisas para 2021 e 2023. Mas depois, como ela disse, que não queria trair as negociações e que podia estar para breve, até admito que possa haver uma surpresa em breve. Ou seja, fiquei com mixed feelings. Que estava a negociar com os finanças e com as infraestruturas e que não queria dar... Não, mas eu fiquei com isso mais além, porque aqui não é só negociar com as finanças, por exemplo, também negociar com os concessionários. Vai ter que haver um bolo financeiro para compensar o que os portugueses vão deixar de pagar. Eu tenho dúvidas, e são dúvidas do ponto de vista legal, eu não sou jurista, mas percebo um bocadinho de direito comunitário, tenho dúvidas que seja possível discriminar positivamente os residentes. Mas isso não é isso que está em causa. Pois, mas o número de passagens. O número de passagens pode ser para um não residente. Mas também, o quê? O número de passagens pode ser para um não residente, pode ser uma pessoa que trabalha. Não, mas se for esse o modelo, tudo bem. Mas se for esse o modelo, o número de passagens e é o número Agora, falou-se de várias situações, de residentes, de visitantes habituais. Aí é mais difícil. A União Europeia já veio no passado dizer que não. Não foi a União Europeia, foi o Tribunal da União Europeia, foi um tribunal com base na igualdade de tratamento para todos. Agora, é óbvio que se o truque for o número de passagens, der uma de borda em cada 10, lá está, os franceses não passam cá mais porque não querem. É um bocadinho por aí. Albarda suburra à vontade do dono. Agora, espero que se consiga, e de facto é um passivo que nós temos aqui na região, e 2 neste caso, com a Atrezo também, que eu espero que se resolva. Mas há outras prioridades na área das infraestruturas no distrito que devem ser vistas com muita atenção. Muito bem, e certamente iremos falar sobre elas em futuros Médio Tejo em Revista. Obrigado novamente pelo vosso contributo. Até daqui a 15 dias voltaremos então a encontrar-nos nesse espaço. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.